Olá, gente querida. Eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: o que a nossa história tem a ver com a história dos três porquinhos? Essa semana eu fiquei pensando muito nessa história e como eu não gosto de desprezar nada que me vem à mente, eu fiquei refletindo bem sobre essa história. Quem aqui nunca escutou a história dos três porquinhos? Todos nós, quando fomos crianças, de alguma forma escutamos essas histórias. Só que um dia a gente cresce, um dia a gente vira gente grande e esquece que todos nós um dia fomos crianças e muitas vezes nós engavetamos, ignoramos as histórias infantis que nós escutamos e que nos trazem tantas lições. A história dos três porquinhos conta que vivia a mãe e os três filhos. Um dia a mãe chegou para esses três porquinhos e disse: agora vocês já estão grandinhos, crescidos, e está na hora de cada um construir a sua casa. Mãe, como é muito preocupada, deu para cada um uma quantidade para que eles pudessem construir suas próprias casas. E quando eles saíram, ela deu uma única recomendação: cuidado com o lobo mau. E eles partiram e começaram a construir suas casas. O primeiro porquinho, ele era bem acomodado, não ajudava muito nos afazeres da casa, não. Ele queria ter tempo para brincar, para viver a vida. E aí ele pensou: vou construir uma casa de palha, que é muito mais rápido. E assim ele fez, construiu uma casa de palha. O segundo porquinho, que também não era muito dado ao trabalho, que gostava mais de viver a vida, ele falou: vou construir uma casa de madeira. Também é rápida, não demora, e ele construiu a casa de madeira. O terceiro porquinho, que sempre ajudava em casa, que era mais responsável, mais prudente, não era imediatista como os dois primeiros, ele pensou: não, eu vou construir uma casa de tijolo, uma casa mais forte. Vai demorar, mas eu vou construir a casa de tijolo. E assim ele foi construir sua casa de tijolo. Aí ontem eu estava na cozinha, eu fiquei pensando assim: será que esse terceiro porquinho conhecia um dito popular que nós todos conhecemos? A cabeça da gente vai viajando, né? Tem um dito popular que diz isso: mais importante do que a velocidade é a direção. Mais importante que a velocidade é a direção. Os outros tinham pressa. Ele não. Ele tinha direção. Ele tinha propósito. Então, eu fiquei pensando, né? O que essa história tem a ver com a nossa vida? O tempo passou, apareceu quem? O lobo mau, como a mãe havia previsto. Bateu na primeira casa, porque quando ele soube que era a casa dos três porquinhos, ele falou: opa, que refeição maravilhosa eu vou ter agora. Aí bateu na casa de palha. O porquinho reconheceu a voz do lobo mau e falou: não vou abrir, pode ir embora. Só que ele não sabia que o lobo mau tinha um sopro muito forte. Com um sopro, a casa caiu. Aquele porquinho saiu correndo. Foi para a casa do seu irmão, que havia construído uma casa de madeira. Fecharam toda a casa, mas ali chegou o lobo mau. E o lobo mau bateu e eles não quiseram abrir. O lobo mau tinha um sopro forte, demorou só um pouquinho mais. Soprou, soprou, o que aconteceu? Literalmente a casa caiu. Eles saíram correndo. Foram para a casa do irmão, que construiu a casa de tijolo. E lá se refugiaram. E todos fecharam a casa. E o lobo mau bateu e eles não abriram. Só que a casa era de tijolo, era forte. Por mais que aquele lobo soprasse, ele não conseguia abrir aquela casa. Então, ele perdeu naquela situação. E aí, a gente volta a se perguntar: desta história, qual dos três porquinhos eu fui? Qual dos três porquinhos eu fui? E aí cheguei à conclusão de que, a bem da verdade, eu fui os três porquinhos. Eu já fui como aqueles dois primeiros porquinhos que queriam levar a vida na flauta, que não se preocupavam muito com o amanhã. Eu já fui imediatista demais e tudo para mim era para ontem. Eu queria a resposta para ontem. Fui imediatista.
Depois, com o tempo, com o passar dos anos, a gente vai se tornando mais leve, maleável, mais flexível, vai tomando mais a postura do terceiro porquinho, querendo construir relações mais sólidas, querendo construir trabalhos mais sólidos, uma vida mais sólida. A gente vai mudando com o tempo, vai se tornando mais responsável, vai parecendo um pouquinho mais com aquele terceiro porquinho. Todos nós, vez ou outra, fomos e somos visitados pelos lobos maus da vida. Mas a pergunta é, quando o lobo mau da vida nos visita, como que ele vai nos encontrar? Relaxados, despreocupados, nem aí para a vida, levando a vida na flauta, nem se preocupando se a casa vai cair ou não? O que esse lobo mau vai encontrar na minha? O que esse lobo mau vai encontrar na sua vida? O final da história dos três porquinhos, como todos os contos de fada, teve um final feliz. A nossa vida também foi planejada, projetada para ser uma vida abundante e para ter uma vida de um final feliz. Errar, todos nós erramos. Falhar, todos nós falhamos. Mas o que importa é que a gente queira consertar e reparar os erros. E isso não depende da nossa idade, depende apenas da nossa vontade. A vontade de fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. Quais são os lobos maus da nossa vida? São tantos. Uma enfermidade, uma dívida, um período de escassez, um casamento que acabou, que não deu certo e que te trouxe muita dor, um filho na droga, não é? Uma decepção com um ente querido, uma decepção com um amigo, com uma pessoa que você amou tanto, uma perda de um ente querido. São tantos os lobos maus que nós encontramos na nossa vida. Nós precisamos ir nos blindando dia após dia. Precisamos ir nos fortalecendo. Como é que você está construindo a sua casa interior? Como é que você está construindo a sua vida? Como o primeiro porquinho, uma casa de palha, que apenas um sopro do lobo mau vai cair? Ou você está construindo uma casa de madeira, uma casinha mais ou menos, tocando a vida mais ou menos, que também com um sopro vai cair a casa? Ou você já está naquela fase de construir com paciência, com sabedoria, com prudência, com mais equilíbrio, na certeza de que tudo na vida passa. Nada da vida é duradouro, tudo passa. Precisamos estar preparados para enfrentar os trancos da vida, para enfrentar as pressões da vida, porque lobo mau existe. O sopro do lobo mau não vai destruir a minha vida e nem vai destruir a sua vida se você estiver firmado numa rocha forte. Nós temos na nossa vida um sopro que nos mantém vivos, um sopro forte que nos levanta todos os dias, que é o sopro do Criador. Um sopro que nos sopra de manhã e nos diz: levanta para você ter uma vida extraordinária, levanta para você ter uma vida em abundância. Mas isso só depende de mim, mas isso só depende de você. Se nós estamos aqui vivos hoje, se ainda corre um sangue na nossa veia, é porque o sopro do Criador está na nossa vida nos dizendo: levanta. A vida tem muito de bom reservado para você. O seu melhor ainda está por vir e a vida ainda quer te surpreender positivamente todos os dias. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Se você gostou dessa reflexão, clique no dedinho positivo e deixe o seu gostei. Você vai estar apoiando o canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode ser útil. Espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração. Fique em paz.